Por meio do Ministério das Relações Exteriores, a China se manifesta sobre tarifaços que Trump vai impor ao Brasil. Quem traz a notícia é o correspondente internacional Ivan Kleber. Já está conosco, Ivan Kleber? Vamos lá então, Ivan. Olha só, nesse cenário maravilhoso, matando a gente de inveja. Boa tarde, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a nossa audiência do Jornal da Oeste. Pois é, Geisiane, a China novamente, essa não é a primeira vez, se pronuncia sobre a questão aí relacionada às tarifas, Estados Unidos, Brasil. A China fala tanto que os países não podem interferir uns aos outros, né? Mas ela, China, acaba interferindo em uma negociação que deveria ser somente do Brasil e da China. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Liu Qingjuan, declarou nesta segunda-feira, dia 28, que a China quer estreitar os laços econômicos com o Brasil e quer ajudar o Brasil na questão de uma justiça global e que as coisas sejam negociadas através da Organização Mundial do Comércio. E olha só, mais do que isso, Geisiane, a China também se colocou aí como uma possível parceira da Embraer. Eles querem estreitar também, além das relações comerciais, as relações no setor aéreo, especificamente a Embraer. Agora, olha só que interessante, enquanto a China, nesse momento, ela tenta dar força para o Brasil, como quem diz, vai lá, né? Bate de frente com os Estados Unidos, notícia de 40 minutos atrás, Reziane, os Estados Unidos e a China negociaram em Estocolmo, na Suécia, a prorrogação de 90 dias do prazo da imposição das tarifas dos Estados Unidos a produtos chineses nos Estados Unidos. Ou seja, com uma mão, a China, aspas, encoraja o Brasil para o enfrentamento com os Estados Unidos. E com a outra mão, a China está negociando com os Estados Unidos e existe esse contato. Acabou a reunião agora há pouco em Estocolmo e o Brasil fica vendido no lance, usando uma expressão do futebol. Lembrando que no último final de semana a União Europeia fechou um acordo com os Estados Unidos, o que deixou o Brasil ainda mais isolado, e aí a China, então, aparece como a grande justiceira, né? Falando em justiça global, contra as tarifas, e como a gente mostrou agora há pouco também, o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada da China no Brasil fez uma publicação dizendo que na guerra comercial nós não temos vencedores e que deve prevalecer o multiculturalismo. A questão aqui é o mundo multipolar, é de que a China pela segunda vez, isso não é tão comum, tá? A China pela segunda vez, então, ela faz uma declaração de apoio ao Brasil, mas não vamos esquecer que ela tem interesses no Brasil. Eu estou dizendo que a China não quer estreitar os laços comerciais com o Brasil. A intenção da China é estreitar o Brasil. E aparentemente, diante da inércia do governo brasileiro de conseguir negociar com os Estados Unidos, agora há pouco o Haddad o ministro Haddad comentou que os caminhos que levam à negociação com os Estados Unidos estão sendo desbloqueados. Ministro, faltam menos de 56 horas. Eu estou contando as horas, a Geisiane sabe disso. Faltam aproximadamente 55 horas para o início da aplicação das tarifas e a gente ainda está desbloqueando o caminho para conversar com a Casa Branca. A essa hora o acordo já devia estar na mesa do Donald Trump, mas aparentemente não é o que acontece, Geisiane. Pois é, Ivan, não é o que acontece. Estamos contando as horas, né, para o tarifaço. Hoje é terça-feira, dia 28. O tarifaço será imposto ao Brasil no dia 1º de agosto, sexta-feira. Portanto, estamos contando as horas para isso. Estamos também no bolão, viu? A gente não esqueceu do bolão, não, viu, o Ivan Kleber, sobre a Magnitsky. Mas veja bem, Fabi, a gente tem então esse cenário da China, o Brasil sempre sinalizando favorável à China, diz que sim, a relação com o BRICS está mais estreita, fortalecendo os laços com o BRICS, mas a China está dando o famoso, Fabi, isso é o famoso somebody love, viu? Aliás, nós estamos aqui com o Ivan Kleber, por gentileza, a sua pergunta ao nosso correspondente. Pois é, mas todos nós aqui somos brasileiros, inclusive o Ivan. Ivan, seja bem-vindo aqui no Jornal da Oeste e entende muito bem o que é somebody love, ainda mais quando é feito por políticos que não querem enfrentar a nossa dura realidade, né? É interessante, Ivan, mas como que você vê esses últimos posicionamentos aí do Lula? Eu vi que você também acompanhou a entrevista do Haddad, que está falando, está tudo feliz, eu não sei por que ele está com aquele sorriso no rosto. Será que é porque está justamente colocando o Brasil no colinho da China? Finalmente, esse pessoal, né, trabalhou tanto para isso,
tá lá, né? E olha só, eles nos acusam de chantagistas quando a gente quer somente a volta da legalidade, né? A gente faz coro ali para que volte a legalidade no Brasil. Mas eles são o quê? Eles são rendidos, né? Não é bem vendido, é rendido. Se renderam ao regime chinês. Então, eu queria que você falasse a respeito do comportamento do Lula, que está lá com medo de ligar ao Trump, de falar assim, um papo reto, sem somebody love, já que a gente mencionou isso. Qual é a dificuldade que você vê e também o pessoal aí, né, nesse lugar belíssimo que você está, mais conhecido como Velho Continente, está vendo essa ausência de coragem, ou melhor, covardia, do Luiz Inácio Lula da Silva? Olá, doutora Fabi. Olha só, o principal empecilho, a grande dificuldade, como você perguntou, é o fato do governo brasileiro, o establishment brasileiro, não quer afrontar os temas que Donald Trump colocou na carta. Nas cartas, no plural, ele foi bem específico sobre a perseguição ao presidente Bolsonaro, apoiadores, família. Só faltou ele terminar a carta falando ali, colocando anistia já. Então, a grande dificuldade, e o Lula sabe disso, é de que se ele realmente pegar o telefone, para começar que o Trump não estava na Casa Branca, e eu fico até pasmo de que autoridades brasileiras não tenham acompanhado essa agenda, uma vez que precisa negociar com o Trump. Ele estava até hoje de manhã aqui na Escócia, não muito longe daqui, inclusive inaugurou um campo de golfe, e aí a gente vê a preocupação, né, que o Trump tem no momento de esperar uma ligação do Lula ou não, está lá jogando golfe. Agora, acontece que a dificuldade é essa. Ele sabe que se ele ligar para o Trump e eventualmente o Trump atender ele, mesmo que do Air Force One, o assunto vai ser esse. O Trump vai dizer o que o establishment brasileiro, o que o governo brasileiro fez a respeito dos 3 primeiros pontos ali, dos 3 primeiros parágrafos das cartas que foram publicadas. Nada. Então, o Haddad pode tentar desobstruir o que ele quiser e não vai ter negociação. Isso está bem claro por parte do lado americano. No máximo, a isenção de um produto aqui e ali, mas não... a big picture, o ponto central não está sendo tratado. E como você perguntou do Velho Continente, é isso. Depois que a União Europeia fechou o acordo no último domingo, é como se o mundo tivesse olhado para o Brasil, para aquele aluno que não completa, sabe? Todos os coleguinhas da sala de aula já fizeram o dever de casa. E o Brasil ainda não sequer entendeu como fazer esse dever. Isso é muito grave. E o mundo, então, olha da maneira seguinte: peraí, mas se o Brasil não está negociando com os Estados Unidos, amanhã depois nós teremos outras dificuldades com outros países para negociar o acordo. O Mauro Vieira passou o dia discutindo a questão da Palestina em Nova York, e notícia de agora há pouco também, aparentemente ele já está voltando para o Brasil sem ter se reunido com ninguém da administração Trump. Nós estamos falando do ministro das Relações Exteriores do Brasil, não conseguiu sequer uma reunião e passou lá, foi até Nova York para falar da questão da Palestina, algo que ele poderia ter feito normalmente do Brasil, até economizando um pouco do dinheiro público. Doutora Fabi, o quadro é grave, a situação é gravíssima, sem falar da questão Rússia, Ucrânia, que pode tender para o Brasil também. Então, estamos aí na contagem regressiva, 55 horas para o início das tarifas. Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.